Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje irei passar a introdução ao sistema elétrico trifásico. Então, vocês já viram, né, no semestre passado, conceitos de sistema monofásico, sistema bifásico, conceito também de impedância, né? E nós iremos aí ampliar um pouco o horizonte, focando agora no sistema elétrico trifásico. Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: uma introdução aos principais conceitos em sistemas elétricos trifásicos, então, quais são as características, como é formado o sistema trifásico, aplicações, né? Vou falar um pouco sobre isso. Na sequência, a evolução de sistemas monofásicos e bifásicos para os sistemas trifásicos, como isso é feito. Na sequência, caracterização dos parâmetros de tensão para três fontes de alimentação independentes em configurações distintas. E, por fim, tensões do sistema trifásico. Daí, dentro desse contexto, nós temos aí o conceito de tensão de fase e tensão de linha, que eu vou falar alguma coisa na aula de hoje também. Muito bem. Legal. Então, o que seria aí o sistema elétrico de geração, transmissão e distribuição de energia, né? É basicamente o seguinte, ó. O sistema elétrico, né, o sistema elétrico de potência, ele tem justamente essa subdivisão, né, a geração, as linhas de transmissão para transmitir a potência gerada, as linhas de distribuição que irão distribuir aí nas residências, prédios, shoppings, comércio, enfim, e justamente as cargas consumidoras, né, que seriam a distribuição ali é local, né, você tem a distribuição primária e secundária, e a distribuição secundária ali vai para essas cargas consumidoras. Muito bem, aqui nós temos um diagrama, né? Então aqui eu tenho o diagrama de geração hidroelétrica, né? A partir de uma queda d'água, eu consigo ter uma conversão eletromecânica de energia, transmito essa energia aqui, né, lá da minha geração para um transformador. Esse transformador é do tipo elevador, tá? Então chega aqui um nível de tensão de aproximadamente aí 18 kV, né? Porque Itaipu, por exemplo, né, no exemplo aqui que eu estou colocando, tem 20 unidades geradoras, tá? Cada unidade de 700 megawatts. Então, 20 vezes 700, nós temos aí 14.000 megawatts, que equivale a 14 gigawatts, tá? Então, 14 gigawatts é a capacidade de Itaipu. Parte é gerada ali em 60 Hz para o Brasil e parte é gerada em 50 Hz para o Paraguai. Queda d'água ali de 118,4 metros, vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo, e o peso do sistema é 6.600 toneladas. Tá? Um sistema bem robusto. Daí nós temos aqui do transformador, né? Passa lá para as linhas de transmissão, temos uma subestação transmissora, e nós temos aqui na região, né, do sudeste aqui do país, nós temos Furnas, que fica aqui próximo, né, na cidade de Biúna. E nós temos aqui a subestação conversora de Furnas, a chegada de duas linhas de 600 kV DC, de corrente contínua, tá? Uma extensão aí de 810 quilômetros. Então, lá da geração até a subestação de Furnas, nós temos 810 quilômetros de linhas de 600 kV. DC, corrente contínua, tá? Temos também 3 linhas de transmissão de 765 kV alternada. Tá? Então, temos também, além da geração de corrente contínua, temos essas 3 linhas de corrente alternada, e não em Furnas, né, mas ainda no sudeste, em outra região,
o que gera aí 900 km de extensão cada. Tá? Então nós temos esse sistema, né, de geração, um sistema robusto, e perceba que aqui, ó, da subestação transmissora, né, até a subestação distribuidora e até a distribuição secundária, que eu comentei, né, temos a primária e a secundária, que vai aqui para casa, prédios, indústria, né, a indústria pode pegar em média também, às vezes tem a subestação própria, enfim. Perceba que nós temos 3 cabos. 3 cabos. 3, né? Sempre nós temos 3 cabos, então nós temos um sistema conhecido como sistema trifásico, porque ele trabalha com 3 fases. Legal? Muito bem. Então o sistema elétrico de potência ele vai trabalhar com mais de uma fonte na geração de energia, para que se possa ter maior densidade de potência na geração, transmissão e distribuição. Então a alimentação monofásica, né, a gente pode ver um sistema monofásico dessa forma: uma fonte, né, com fase neutra e uma impedância. Já o sistema bifásico, nós temos uma fonte com 2 fases, né, por isso que eu coloquei 2 linhas vermelhas, né, para representar as fases, também uma impedância. Agora, e o sistema trifásico? Né? Aqui está fácil, né? Nós temos a corrente sai desse ponto, passa pela carga e retorna pelo neutro, então tem um potencial menor. Aqui também a corrente sai da primeira fase, passa pela carga e retorna pela segunda. Tem um potencial bem definido e um caminho para a corrente também. Mas e no sistema trifásico, como fica? Teria um fio a mais, né? Teria um fio a mais aqui. Então, na alimentação trifásica, o que nós sabemos a princípio é que existem 3 fontes. Tá? Eu tenho a fonte A, a fonte B e a fonte C. Agora, o que nós devemos fazer para que essas fontes gerem aí uma tensão trifásica, que independente da ligação da carga, ela vai gerar aí uma diferença de potencial e fornecer potência. É isso que a gente tem que estudar, analisar, né? De que forma isso daí vai ocorrer. Muito bem, então, para isso, eu vou considerar um circuito com 3 cargas do tipo resistiva, tá? E 3 fontes independentes. Então está aqui, né, o diagraminha que eu fiz no simulador. Então nós temos essas 3 fontes. 180 aqui é valor de pico, tá? O valor de pico é equivalente a 180 é 127 volts de tensão eficaz. 60 é frequência e temos 3 resistências aqui de 10 ohms. Perceba que eu tenho a primeira fonte com a primeira resistência, a segunda fonte, segunda resistência, terceira fonte, terceira resistência com ponto comum que eu aterrei. Beleza? O que nós vemos aqui? Tensão na carga igual tensão da fonte, né? Está em paralelo. E assim para as outras cargas e fontes também. A tensão aqui em vermelho, a mesma tensão da carga aqui em vermelho, e a tensão em verde da fonte, a mesma tensão em verde da carga. E as formas de onda, como que fica? Bem simples. Temos aqui 3 formas de onda, né, com valor de pico aqui próximo a 200, que é justamente o 180, né, para as 3 fases. E cada uma das fases fornece aí 180 volts de pico, ou 127 eficaz, para essas cargas resistivas. Então, beleza. Só que isso daqui é um sistema trifásico. Puxa, aparentemente eu tenho um monofásico aqui, outro monofásico por aqui e um outro monofásico aqui por fora. Então, é um sistema trifásico? Não podemos ainda definir como sistema trifásico, porque são 3 fontes e 3 cargas em paralelo, basicamente. Uma referência aqui comum e as fontes estão em paralelo com as cargas. Tá? As formas de onda também não mudam nada, todas são 180 volts de pico, 60 Hz, né? Mesmo período, frequência, amplitude, não muda nada, certo?
Muito bem, só que essa configuração nós temos fontes e cargas com um ponto comum. Agora, e se nós tivermos aí uma situação em que a carga é isolada? Como que o sistema vai se comportar? Então, nós teremos um circuito equivalente da seguinte forma. Temos as três fontes, 180 volts as três, né? 60 Hz. Eu aterrei aqui um ponto de referência comum. Eu uni os três pontos de referência para as fontes e aterrei. E as três cargas aqui, ó, né? Eu uni elas também com um ponto comum, só que esse ponto comum não é o mesmo da fonte. Tá? Ponto comum da fonte é aterrado, o ponto das cargas comum aqui não tem ligação nenhuma com essas três fontes. E são três fontes independentes, não tem correlação entre elas. Tá? Então, o que ocorre? Nesse caso, a carga, né, R4, R5 e R6, irá receber a diferença de potencial dessas três linhas. Tá? Então, temos a primeira aqui em vermelho, temos as outras duas em azul e verde. Então, esses três potenciais é o que chegarão aqui para essas três cargas. Né? Então, para o R4, para o R5 e para o R6. Legal, mas qual a forma de onda para esse circuito aí? Essa daqui. O louco, professor, mas eu estou vendo uma linha no zero para todos, o R4, R5, R6, o que aconteceu? Pois é, aconteceu algo aqui interessante, né? É o seguinte, na primeira simulação, com ponto de referência comum para fonte e carga, a tensão era basicamente o valor da fonte. Por quê? A fonte estava em paralelo com as cargas. Sistema em paralelo, tensão é a mesma. Agora aqui não. Aqui eu tenho a fonte aterrada, porém a carga isolada. Então, se a carga está isolada, ela vai receber a diferença de potencial entre as fontes. Tá? Então, é entre o valor das fontes. Ah, legal, professor. Mas não entendi porque deu zero ainda. Bem simples. Olha só. Tenho aqui 180, 180 e 180. Diferença, né, que é a diferença de potencial. A palavra diferença vem da subtração. Então, se eu subtrair 180 de 180, dá zero. Se eu fizer 180 menos 180, zero. Se eu fizer 180 menos 180, zero também. Então, nesse caso, nós temos aqui um circuito com três fontes independentes, carga isolada, e a tensão na carga é zero, mesmo que as três fontes tenham uma tensão eficaz aí de 127 volts. Puxa, professor, mas então se eu ligar uma carga trifásica nesse sistema aí, não vai ter corrente circulando? Nessa configuração não vai existir. Porém, isso daqui não é o sistema trifásico. Tá? Isso daqui é basicamente a associação aqui de três fontes independentes para simular um sistema trifásico. Agora, o que muda dessa configuração para a configuração de um sistema trifásico? A gente vai ver na sequência. Ô louco, professor, não mudou nada no circuito? Pois é, não mudou nada. Ah, então a forma de onda não muda, né? Aqui nós temos o valor das tensões, né, entre as fontes, tensão na carga e a forma de onda. Agora nós temos aí uma forma de onda de 127 volts eficaz na carga. Maluco, não mudou nada o circuito, esquemático mesmo. Esquemático mesmo. Porém, existe uma defasagem de 120 graus entre as fontes. Então a primeira é zero, segunda mais 120, terceira menos 120,
essa defasagem gera a diferença de potencial na carga. Ah, de quanto que é? 127. O louco. É exatamente 127, tá? Então, essa defasagem, essa simetria, né, de 120 graus, gera os 127 volts na carga, mesmo que eu não tenha ela conectada a uma referência, né? Seria a referência terra aqui da fonte. Mesmo assim, eu tenho 127. Nossa, professor, que interessante, né? Caramba, legal. O que ocorre, turma, é que o sistema elétrico, ele trabalha em fasores, tá? Então perceba, se vocês compararem essa forma de onda, as 3 formas de onda, né, desse slide, com as formas de onda do penúltimo slide, elas são diferentes. Daquele slide começava aqui em 0, né, para as 3 ondas. Nesse daqui não, nesse daqui começa em menos 150, nesse daqui começa em mais 150, esse daqui começa em 0. Então perceba, a defasagem você percebe logo no início do gráfico, que um é negativo, outro é positivo e outro é em 0. Então essa defasagem que gera a diferença de potencial na carga. Legal? Muito bem. Então no sistema elétrico trifásico nós temos aí um sistema resultante, né? Então se eu associar 3 fontes defasadas em 120 graus, nós temos uma diferença de potencial na carga, tá? Então as 3 fontes elas terão um referencial comum, né? Que é o terra. Legal. Fonte A, fonte B, fonte C, terra. Quais são os potenciais? Nós temos, primeiro, VAN, VBN e VCN. Mas existem também esses potenciais aqui, que eu não vou abordar na aula de hoje, mas são potenciais entre as linhas, tá? Então, este potencial é conhecido como tensão de linha, porque está entre as linhas A e B, B e C, e A e C. E essas tensões com referência aqui a um terra, né, que em geral é terra acoplada ao neutro, nós chamamos de VAN, VBN e VCN, porque está em relação ao neutro. Esse tipo de ligação aqui é a ligação conhecida como estrela. Então, basicamente, nós deduzimos de onde vem a ligação estrela trabalhando com 3 fontes, né? Eu pego 3 fontes monofásicas, 127, monto o circuito, né? Com 3 fontes independentes e a gente foi analisando. Puxa, o primeiro caso fica em paralelo, então o sistema monofásico, né, com 3 cargas ali em paralelo, beleza. No outro caso, puxa, tinha um paralelismo ali das cargas, né, tinha um ponto de referência, melhor dizendo, para a carga, e um ponto de referência para a fonte, só que distinto do ponto da carga. A carga estava isolada, então deixou de existir diferença de potencial. E na sequência nós vimos que para que exista, né, essa diferença de potencial, é necessário uma defasagem de 120 graus. E no gráfico, nós podemos observar da seguinte forma. Tá? Então aqui eu tenho as 3 tensões. Tá? Aqui a verde é a fase A, a azul seria a fase C e a vermelha a fase B. Tá? Então temos ABC. Então essa distância do cruzamento aqui de C com A e do cruzamento de A com B é 120, tá? É o nosso VAN. Depois do cruzamento de A com B e de B com C, nós temos mais 120 graus para a fase B em relação ao neutro. E do cruzamento de B com C
E de C com A nós temos 120 graus também para tensão da fase C. Tá? Então 180 volts de pico e 120 graus entre as fases, certo? Legal. Então se eu pegar aqui, ó, 120 mais 120 mais 120, nós temos um ciclo que é 360 graus. E como eu sei que é um ciclo completo? Porque a tensão da fase A parte aqui aproximadamente de 100 volts, né? E daí nós desenvolvemos, ó, sai aqui de 100, cresce, vai para valores negativos e volta exatamente aqui para o mesmo ponto, para o ponto 100, tá? Então saiu de 100, fez um ciclo, voltou em 100. Diferença do ponto inicial para o ponto final, 360 graus, ou seja, 3 vezes 120 graus. Portanto, em um período da rede trifásica, nós temos 1/3 de condução para a fase A, 1/3 de condução para a fase B e 1/3 de condução para a fase C, né? Isso daí gera para nós o período do sistema elétrico trifásico. Tá? Se eu pegasse um sistema monofásico apenas, eu teria, por exemplo, estou trabalhando com a fase A apenas. Fase A e neutro. Então pega aqui, a fase A começa do zero, vai lá para mais 180, passa por 0, menos 180, terminou aqui em 0. Então o período aqui é desse ponto até esse. Tem quantos graus? 360. Se eu pegar a fase B, partiu aqui do 0, mais 180, 0, menos 180, 0. Deste ponto até esse ponto, 360, e fase C também, ó. Partiu aqui do 0, mais 180, 0, menos 180, 0. Daqui até este ponto nós temos também 360. Então o sistema ele é cíclico, porém defasado em 120 graus entre si. E por que existe essa defasagem? Para que na carga surja uma diferença de potencial. E também por questões de geração de energia, né? As bobinas dentro ali do gerador síncrono, elas são acopladas ali mecanicamente, falando fisicamente mesmo, elas são deslocadas ali em 120 graus mecânicos, entre aspas, né? Que gera para nós deslocamento de 120 graus elétricos, tá? Para o sistema elétrico trifásico. Beleza, então, turma, essa foi a aula de hoje, uma aula um pouco mais extensa aí do que nós temos convencionalmente, mas foi uma aula aí de introdução ao sistema elétrico trifásico. Tem muito mais coisa aí a ser estudado, né? Mas iremos aí com calma, abordando ponto a ponto e tentando desenvolver aí da melhor forma possível para que se torne algo intuitivo, né? No sistema monofásico, período 360 graus, um giro. No trifásico é um giro também. Não muda. A única questão é que esse um giro gera 3 fases. No monofásico, um giro é para uma fase. Beleza, turma? Então é isso aí. Grato a todos. Lembrando que eu estou disponível no Teams, né? E temos a reunião de dúvidas no Microsoft Teams também no final da aula. Sempre disponível aí, caso surja dúvidas no decorrer da aula, já podem mandando no chat. E jogando melhor, que eu recomendo inclusive, entrar mais tarde aí na reunião de dúvidas no final da aula. Certo? Grato a todos, bons estudos, até!